queridos, tudo bem, meus amores? O vídeo de hoje é um tour pela minha Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal. Estarei demonstrando para vocês em detalhes esta maravilhosa Bíblia, que com certeza é um excelente investimento tê-la em seu acervo pessoal. Há alguns anos, quando eu comecei de fato a me aprofundar mais ainda no estudo da Bíblia, eu não tinha condições de comprar uma Bíblia de estudos. Então, sempre que tinha algum texto mais difícil para compreender, ou então quando tinha alguma pregação, eu pegava essa Bíblia emprestada com meu pai. Até que um dia ele me deu e, obviamente, eu amei. Essa Bíblia é importante para mim por ser a minha primeira Bíblia de estudos, mas também, obviamente, por ter sido do meu pai. Se você gosta de conteúdos como esse, já deixa o seu like. E se você, assim como eu, ama estudar a Bíblia Sagrada, inscreva-se neste canal. Eu creio que você será muito abençoado com os conteúdos que eu compartilho por aqui. Essa Bíblia é completa. Além dela apresentar as explicações de vários versículos da Bíblia, ela também apresenta mapas, contexto cultural, histórico, geográfico. E além destas características que são extremamente relevantes, esta Bíblia também apresenta à frente de cada livro da Bíblia uma reflexão e um resumo do livro que vai ser estudado. E eu confesso para vocês que eu amo essa parte. Um ponto muito importante e que deve ser destacado neste vídeo está no fato de que nesta Bíblia a explicação dos versículos nos leva a uma aplicação pessoal, como o próprio nome da Bíblia já nos sugere, visto que esta Bíblia é uma Bíblia de estudo aplicação pessoal. Ou seja, em meio às explicações, ela vem com perguntas que nos levam a refletir sobre a nossa caminhada cristã. Essas perguntas nos levam a reconhecer os nossos erros e também os nossos acertos. Através dessas perguntas, nós começamos a refletir no que nós precisamos aperfeiçoar para então agradarmos a Deus. A versão dela é ARC, ou seja, Almeida Revista e Corrigida. Apesar da versão ARC ser uma versão um pouquinho mais difícil, apresentar uma linguagem um pouco mais difícil, principalmente para quem é novo convertido, eu confesso para vocês que eu sou apaixonada por essa versão. Sou apaixonada pela versão Almeida Revista e Corrigida. Isso por quê? Porque nesta versão nós lemos os versículos como nós sempre ouvimos, sem trazer grandes modificações que muitas das vezes acontecem em outras versões e que muitas das vezes, na minha perspectiva, na minha visão, eu percebo que essas modificações acabam em alguns momentos tirando a essência, o peso do versículo. E eu posso garantir para vocês, como leitora de muitos anos desta Bíblia, desta versão, a explicação dos versículos no rodapé da Bíblia é extremamente clara, entendível, objetiva, muito fácil de entender. Então, por mais que seja na versão ARC, as explicações apresentam uma linguagem bem fácil. Então, assim, a linguagem apresentada no rodapé dessa Bíblia, atrelada à aplicação pessoal, fazem com que essa Bíblia seja perfeita para você que tem o desejo de compreender mais textos que são mais difíceis. Assim também para você que tem muita vontade de adquirir uma Bíblia de estudo para utilizar nos seus devocionais. Tanto é que eu indico essa Bíblia para todos aqueles que não têm nenhuma Bíblia de estudo e para quem deseja aprofundar o seu relacionamento com Deus através do conhecimento que será adquirido por intermédio da palavra. Deixando claro que se você já tem uma Bíblia de estudo, ainda assim eu te indico esta Bíblia. Tanto é que eu indiquei para uma amiga minha, ela comprou e amou. O meu pai, que foi a pessoa que me deu essa Bíblia, ele depois de me dar essa Bíblia, comprou outra Bíblia, porém, quando foi no ano retrasado, ele comprou novamente a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, porque ele também ama essa Bíblia. Então, eu acredito que se você comprar, você não vai se arrepender, vai ser um excelente investimento. Agora, eu já falei bastante, então vamos para o tour pela minha Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal. Essa é a capa da minha Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal. Como vocês podem ver, ela está um pouquinho velhinha, por isso que eu coloquei aqui um pedacinho de durex e aqui também. A lateral da Bíblia é deste jeito. Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, ARC, Almeida Revista e Corrigida, da CPAD. A capa da Bíblia não é capa dura, é capa mole. Ela é feita de um material bem flexível, maleável.
Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Isaías 40, versículo 8. Então, nessa primeira página, nós temos dedicada a... onde dá para escrever o nome, né, para quem está sendo entregue essa Bíblia, por ocasião de e a data. Na próxima página, vocês podem observar que nós temos aqui, né, a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, tá bem velhinha, gente, por isso que tem essas manchinhas. Como eu já comentei com vocês, ela foi do meu pai e agora é minha, então ela é bem antiga, tem bastante tempo, mas ainda assim eu sou apaixonada por essa Bíblia, por isso decidi compartilhar com vocês. Então aqui tem: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre, Salmos 118, 29, e aqui dá para colocar datas especiais, evento, local, data. Eu nunca utilizei, mas é interessante. Aqui nós temos o índice dos livros da Bíblia, todos os livros do Antigo Testamento e todos os livros do Novo Testamento. Próxima página, prefácio à edição brasileira. Aqui nós temos a cronologia de fatos bíblicos e mundiais, porque a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal é única, características da Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, esboços, harmonia dos evangelhos, perfis biográficos, mapas, diagramas, referências cruzadas, notas variantes, índices, dicionário, concordância, abreviaturas, e nós chegamos ao Antigo Testamento. E aqui eu quero mostrar para vocês algo que eu amo nessa Bíblia de estudo, que é o fato de que à frente de cada livro da Bíblia, ela apresenta uma reflexão e um pequeno conteúdo do que vai estar exposto no livro. Então, como vocês podem perceber, aqui em Gênesis, nós temos as informações essenciais. Ou seja, qual é o propósito do livro de Gênesis? Vai estar registrado aqui. Registrar o momento em que Deus criou o mundo e seu desejo de ter um povo separado para adorá-lo. Qual é o autor de Gênesis? Moisés. Qual o destinatário desse livro? O povo de Israel. Qual a data em que foi escrita? O panorama, o versículo-chave e as pessoas-chaves. E aqui no textinho vai apresentar uma pequena reflexão e o conteúdo, né, um resumo do conteúdo do livro de Gênesis. E vocês vão perceber isto presente à frente de cada livro da Bíblia. Como, por exemplo, aqui em 1 Reis. Informações essenciais. Qual o propósito de 1 Reis? Qual o autor? Qual o panorama? Qual o versículo-chave? As pessoas-chaves e a característica particular. Então, da mesma forma que está no livro de Gênesis, aqui vocês também vão se deparar com uma pequena reflexão e um resumo do conteúdo que será abordado em 1 Reis. Algo importante que eu também quero compartilhar com vocês é que, além destas características que eu já compartilhei, vocês também vão ver à frente de cada livro da Bíblia o esboço do livro e megatemas, ou seja, temas que estão presentes dentro do livro no qual você estará fazendo a leitura. Por exemplo, aqui em 1 Reis nós temos megatemas. Tema, o rei, aí vem a explicação e a importância, o templo, a explicação e a importância, outros deuses, a mensagem do profeta, o pecado e o arrependimento. Isto vocês verão à frente de cada livro da Bíblia. E chegamos no Novo Testamento. Um outro ponto que eu acho muito relevante ressaltar aqui neste vídeo está no fato de que, quando você está lendo um livro da Bíblia, você vai observar que ao longo do livro vão ter resuminhos de personagens que são personagens chaves nesse livro. Por exemplo, aqui em Mateus, nós temos um resuminho falando sobre José, Herodes, Mateus. Então, quando você se deparar com esse resuminho, você vai ver que vai ter um resumo contando a história do personagem, vai mostrar os pontos fortes e êxitos, as lições de vida desse personagem, informações essenciais desse personagem, como, por exemplo, local, ocupações, familiar, contemporâneos. Vai ter também um versículo-chave e, no finalzinho, vai vir escrito, como por exemplo aqui em Mateus, a história de Mateus é contada nos evangelhos. Ele também é mencionado em Atos 1:13. Então você vai conseguir compreender que esse personagem não está presente apenas aqui, no livro, né, no evangelho de Mateus, mas também em outros livros da Bíblia. A presença de pequenos mapas é constante nesta Bíblia de estudo. E isso, para quem ama geografia bíblica, é maravilhoso. Aqui em Atos, vocês podem ver, ó, mapinha, Saulo viaja a Damasco, o retorno de Saulo a Tarso,
e sempre vem uma explicaçãozinha. Essa característica, presente nesta Bíblia de estudo, ajuda muito também a compreender o conteúdo que está sendo abordado no capítulo em que você está meditando. O ministério de Pedro, Barnabé e Saulo em Antioquia, o ministério em Chipre. Nós temos até a presença de mapas maiores também, como por exemplo aqui. A primeira viagem missionária de Paulo, a segunda viagem missionária de Paulo, a terceira e a viagem de Paulo a Roma. Finalizando o Novo Testamento, vocês irão se deparar com o plano de Deus para o homem. Então vai vir detalhes, né, sobre arrependimento, salvação, batismo em águas, cura divina, batismo no Espírito Santo e a segunda vinda de Cristo. Os últimos dias da história humana. Então aqui você vai encontrar versículos sobre os últimos dias de preparação, o arrebatamento, a tribulação. Isso é muito bom, porque aí você quer estudar sobre tribulação, você sabe que lá em Lucas, capítulo 21, versículo 36, você vai encontrar um conteúdo sobre isso. Em 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8, você vai encontrar um conteúdo sobre isso. Isso é muito, muito bom. A grande tribulação, anticristo, o glorioso aparecimento de Cristo no céu para julgar e guerrear, o milênio, o juízo final, os novos céus e a nova terra. Como encontrar ajuda na Bíblia? Então, por exemplo, se você quer ser um bom amigo, só você ler Provérbios 17, 17, Lucas 10, 25. Se você quer controlar a sua língua, você vem aqui, vai encontrar versículos. Ah, eu quero enfrentar ensinamento falso. Eu venho nesse daqui. Isso é muito interessante. Textos famosos da Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o perdão de Deus. Tabela de pesos e medidas no Antigo Testamento. Tabela de pesos e medidas no Novo Testamento. Também tem um plano de leitura diária. Então, você vai conseguir encontrar um plano de leitura diária para um ano. Índice de notas por ordem alfabética. Índice de diagramas. Mapas, tudo organizadinho. Eu quero saber sobre Moisés foge para Midian, página 87. Eu quero saber sobre lugares chaves em 1 Samuel, página 364. Então você vai conseguir encontrar os mapas direitinho. Índice de perfis biográficos, ou seja, quero compreender a história de Zacarias. Eu vou lá na página 1340. Quero entender a história de Jeremias. Eu vou lá na página 960. Dicionário, concordância. Então aqui vocês vão encontrar o significado das palavras e, inclusive, além do significado, você vai encontrar onde esta palavra está escrita. Por exemplo, a palavra cansado. O que significa? Exausto em termos de força, resistência, vigor e visão. Onde eu posso encontrar isto? Em Jó 3,17, em Isaías 1,14. E assim fica bem facinho. Além de você entender qual o significado, você vai saber onde está localizado na Bíblia. Ao final da Bíblia, vocês irão se deparar com algumas páginas em branco, onde dá para você fazer anotações, e também vão se deparar com mapas, só que desta vez coloridos. Ao longo de toda a Bíblia de estudo aplicação pessoal, nós temos a presença de pequenos mapas. Eles estão em preto e branco. Porém, ao final da Bíblia, nós temos a presença do mapa em tamanho maior e colorido. Então aqui, por exemplo, a topografia da Palestina. Nós temos também o Êxodo, o mundo dos patriarcas. Olha esse mapa, que lindo e enorme, enorme. Simplesmente as 12 tribos de Israel. Lindo, né? Para quem ama a geografia bíblica, fica apaixonado por isso. A conquista de Canaã, Reino Unido e Reino Dividido, o Império Assírio e Babilônico, e aqui o Império Grego, Jerusalém do Antigo Testamento e Jerusalém do Novo Testamento, a divisão romana da Palestina. Aqui nós temos um mapa maravilhoso. O ministério de Jesus. Ou seja, vem um super resuminho aqui. Aqui nós temos as viagens missionárias de Paulo. E aqui nós temos o Império Romano e a propagação do cristianismo. Aqui nós temos a cronologia dos eventos bíblicos. E para encerrar esse tour pela minha Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, nós temos um mapa de Israel e o Oriente Médio hoje. E assim finalizamos o tour pela minha Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal.
Então é isso, pessoal. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. E se este conteúdo foi útil para você, não se esqueça de deixar um comentário aqui abaixo e também de compartilhar esse vídeo com um amigo ou com uma amiga que está interessado em adquirir uma Bíblia de estudo. Ah, e não se esqueça de também assistir o vídeo onde eu demonstro um tour pela minha Bíblia de estudo pentecostal. Eu mostrei tudo em detalhes sobre esta Bíblia e eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo para que você possa assistir e assim escolher qual será a Bíblia perfeita para você. A Bíblia pentecostal ou a aplicação pessoal. Ambas são maravilhosas, eu amo. Se você puder, tenha as duas. Mas se no momento você não tiver com muitas condições financeiras, assista esses dois vídeos. Assim vai ficar mais fácil para você entender qual a Bíblia perfeita neste momento para você utilizar. Um forte abraço e fiquem na paz!